canal Erie foi a primeira via navegável de importância nos Estados Unidos. Ao inaugurar-se em 1825, cruzava o estado de Nova York, desde o oeste em Buffalo, perto das cataratas do Niágara, até o leste no rio Hudson, em Albany. A 1 hora em carro, ao leste de Rochester, se encontra a pequena vila de Port Gibson. Sua posição à beira do canal fazia com que fosse o ponto principal de transporte dessa área. Também foi o lar de Hiram Edson, um ativo leigo metodista, que em 1843 aceitou a mensagem do breve regresso de Cristo, ensinado por Guilherme Miller e seus associados. Com milhares de outros nos Estados Unidos, os milheritos de Port Gibson aguardavam com fervorosa esperança o dia 22 de outubro de 1844, pois eles criam que o Senhor viria nesse dia, para cumprir com a profecia de 2.300 anos de Daniel 8,14. Mas quando viram sobre as águas do canal o primeiro raio de luz da manhã do dia seguinte, estes mesmos crentes se encheram de desapontamento e desespero. A substância dessa história consiste em ver como eles puderam perceber, além do seu próprio mal-entendido, a clara luz de Deus guiando-os em 3 maneiras diferentes. Foram muitos os crentes adventistas que se reuniram na fazenda de Hiram Edson no dia 22 de outubro de 1844. Uma investigação estabeleceu que esta foi sua casa, apesar que quartos foram adicionados em ambos os lados desde que Edson morou aqui. Naquela fria manhã de outubro, o desapontamento de Edson e seus amigos chegou a ser real. Isto sai da sua boca com muita facilidade, amigo. Desculpe-me? Acho que o senhor não tem a menor ideia de quão devastados estamos. O que quer dizer? Quero dizer que experimentamos o pior tipo de dúvida. Alguns de nós com mais aflição que outros. Nos perguntamos se as profecias de Daniel estavam erradas. Nos perguntamos se talvez a Bíblia era um conto de fadas. E alguns até nos perguntamos se ainda existia um Deus nos céus. Fomos ao meu celeiro ali atrás e oramos. E depois de reexaminar nossa fé, decidimos que teria de haver uma resposta ao nosso dilema. Que encontraram? Bem, depois do desjejum, eu sugeri ao jovem Owen Cruiser para que fôssemos visitar alguns dos nossos vizinhos desta área para ver se podíamos animá-los um pouco. Não estou certo se foi por medo dos nossos vizinhos zombeteiros, mas de qualquer modo saímos pelo milharal. Todo esse milho. Tínhamos tanta certeza da segunda vinda de Cristo que deixei a colheita inteira no campo. Tome uma espiga do melhor de Nova York. Obrigado. De nada. Sabe, ao caminhar juntos naquela manhã, eu fui revendo em minha mente os acontecimentos das 24 horas anteriores. De repente parei e olhei para cima, e pareceu que o céu se abria, e o santuário lampejou na minha mente. Sabe, nós os milleritas estivemos pregando o texto até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E pensamos que esse santuário era a terra. Bem, mais tarde reconhecemos que a Bíblia ensina que também há um santuário no céu. Cristo passou do lugar santo ao lugar santíssimo, como primeiro sacerdote no dia da expiação. No dia 22 de outubro de 1844, o Senhor tinha que realizar um trabalho no céu antes de regressar a este mundo. Esse foi o erro do irmão Miller. O Senhor foi muito bom conosco. Ele ouviu nossas orações. Bem, até logo, amigo. Até logo. Nos meses que seguiram, Hiram Edson e seus associados continuaram estudando o tema do santuário e sua purificação. À medida que pensaram em sua experiência, se maravilharam da semelhança entre o seu desapontamento
e a dos discípulos no tempo da crucifixão de Jesus. Finalmente, Edison convenceu seu amigo Coursier a publicar seus descobrimentos numa edição especial do jornal Millerita, A Estrela do Dia, no dia 7 de fevereiro de 1846. Mas enquanto isso, uma segunda revelação importante estava ocorrendo aqui em Washington, New Hampshire. 2 anos antes, em 1844, uma senhora batista do sétimo dia tinha partilhado com um grupo de crentes mileritas sua convicção de que o sétimo dia da semana deveria ser observado como dia de descanso. A observância cristã do sétimo dia sábado ha persistido através da era cristã. Algumas vezes foi guardado em segredo, mas sempre reapareceu para incitar sua mensagem sobre o mundo. Desde os dias dos apóstolos até o século V, essa prática continuou em várias partes do Império Romano. Mas à medida que a igreja cristã se introduzia cada vez mais na apostasia e adotava ritos idólatras e a práticas de adoração ao sol, o sétimo dia sábado logo foi desacreditado, sua observância reprimida, e em seu lugar o domingo foi exaltado como dia de adoração. Durante a reforma do século XVI, Lutero se apoiou na Bíblia como a autoridade suprema para o cristão. Ele disse a Carlos V: Eu não aceito a autoridade dos papas e dos concílios, porque eles se contradizem. A palavra de Deus cativou a minha consciência. Este apelo à Bíblia e à Bíblia somente foi o fundamento da reforma. Enquanto a reforma continuava, logo surgiu um diálogo na igreja sobre a contenda do domingo e do sábado. Os que guardaram o sábado afirmavam que não havia nenhuma prova na Bíblia que apoiara a observância do domingo. Como resultado, a observância do sétimo dia sábado se divulgou por toda a Europa, incluindo a Inglaterra. Ali, as discussões sobre o sábado chegaram a ser a razão de controvérsia entre os puritanos, através do século XVII. Pessoas influentes estavam envolvidas. Entre os muitos que defendiam a observância do sétimo dia, se encontrava um advogado inglês que era um membro do parlamento britânico. Nos meados de 1660, haviam muitas congregações na Inglaterra guardando o sábado. Um membro de uma delas era o Dr. Pedro Chamberlain, o médico de 3 reis estuardos, James I, Charles I, Charles II da Inglaterra. Sendo contemporâneo de João Bunyan, Chamberlain era um aplicado estudante da Bíblia. No cemitério da igreja de Woodham, Mortimer, em Essex, essas palavras foram gravadas em sua pedra tumular. Quanto à sua religião, ele foi um cristão que guardou os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Foi batizado ao redor do ano 1648 e observou o sétimo dia como dia de descanso por mais de 32 anos. Chamberlain foi membro da Igreja Batista do Sétimo Dia, um pequeno grupo que havia separado da Igreja Batista no começo dos 1600, por causa de suas convicções acerca do sábado. Em 1664, Stephen Mumford, um batista do sétimo dia na Inglaterra, emigrou para o Novo Mundo. Em 1671, ele organizou a primeira igreja batista do sétimo dia na América, em Newport, Rhode Island. Durante os próximos 170 anos, sua influência se estendeu por toda a América. Em 1843, haviam 5.500 batistas do sétimo dia. Neste ano, a Associação Geral Batista votou uma resolução muito importante. Que o primeiro dia do próximo mês de novembro seja observado por nossas igrejas como um dia de jejum e oração, para que o Deus Todo-Poderoso intervenha e reivindique seu santo sábado.
Pouco eles anteciparam a maneira ou a magnitude da resposta a essa oração. Alguns meses depois desse dia de oração, a senhora Rachel Oakes, uma viúva batista do 7º dia, decidiu mudar-se ao pequeno povoado de Washington, New Hampshire. Delight, a sua filha de 18 anos, tinha aceitado a posição de professora ali naquele local. Hoje, ao entrar em Washington, pode ver-se o sinal que se diz que este é o lugar natal da Igreja Adventista do 7º dia. O que aconteceu aqui para obter tal título? Esta sólida igreja de madeira se encontra agora longe do centro do povoado, mas antes se encontrava no meio de uma próspera comunidade agrícola. Em 1844, Frederick Wheeler era o pastor metodista desta igreja. 2 anos antes, depois de ler os livros de Guilherme Miller, Wheeler começou a ensinar sobre o breve regresso de Jesus. A maioria dessa congregação também aceitou os ensinos de Miller. Um domingo pela manhã, Wheeler estava conduzindo uma santa ceia nesse púlpito, aqui na igreja de Washington, New Hampshire. No sermão, ele animou os membros a serem fiéis em guardar todos os 10 mandamentos de Deus. A senhora Oakes, a batista do 7º dia, que estava assistindo à reunião, apenas pôde conter-se. Pouco depois, quando o pastor a visitou, ela aproveitou a oportunidade. Reverendo Wheeler. Alô, Raquel. Prazer em Como vê-lo. vai? Estive esperando este momento. Quero dizer-lhe algo importante. Sobre o que você quer conversar? Passe, por favor. Muito obrigado. A senhora tem uma lareira muito bonita. No culto do domingo, reverendo, o Senhor diz que todo aquele que reconhece a Cristo deve obedecer todos os mandamentos de Deus. Eu creio seguramente nisso, irmã. Bem, tenho que ser franca. Tenho que dizer-lhe que neste momento quase me levantei para dizer uma coisa. Eu percebi. O que queria dizer? Eu queria dizer que teria sido melhor que o Senhor voltasse a cobrir a mesa da Santa Ceia, até que o Senhor mesmo comece a guardar todos os mandamentos de Deus, incluindo o quarto. E assim, Frederick Wheeler conheceu a verdade do sábado. Pouco depois, ele guardou o primeiro sábado, pregou o seu sermão nele, e assim chegou a ser o primeiro ministro adventista que guardou o sábado. Não muito tempo depois do grande desapontamento, Guilherme Farnsworth, que tinha quase 40 anos de idade, pôs-se de pé no banco da igreja de sua família durante o culto e também declarou sua intenção de guardar o sábado. Logo seguiram Cyrus, seu irmão menor de 20 anos de idade, sua própria esposa, seu pai e outros. Vendo-se forçados a abandonar a congregação, esses primeiros observadores do sábado se reuniram na casa de Farnsworth, não muito longe dali. Não foi até alguns anos mais tarde que eles finalmente compraram esta igreja. Adjacente à igreja está o cemitério onde jazem muitos desses primeiros observadores do sábado. Esta lápide revela que Cyrus Farnsworth mais tarde se casou com Rachel Delight Oakes, a professora da escola e filha da senhora Rachel Oakes. Pouco tempo depois que Willie começou a guardar o sábado, Tomé Preble, um segundo ministro millerita, se uniu a ele. Preble era um batista de livre-arbítrio que tinha viajado com Guilherme Miller para proclamar a segunda vinda de Jesus. Chegou a ser o primeiro adventista do 7º dia em defender o sábado por escrito, por um artigo que publicou em fevereiro de 1845. Entre aqueles que leram este artigo,
que mais tarde foi imprimido como um folheto, estava José Bates, um capitão de barco aposentado. Ele se impressionou com a verdade. Alguns anos antes, Bates tinha aceito os ensinos de Guilherme Miller. Ocupou cargos importantes do movimento millerita e conseguiu suportar as tempestades do desapontamento de 1844, sem abandonar sua fé. Ao ouvir sobre o grupo que guardava o sábado em Washington, viajou para lá. Mas no caminho se encontrou com Frederick Wheeler em sua fazenda de Hillsborough. Passaram a noite inteira estudando a Bíblia. Pela manhã, ambos viajaram para Washington, à casa de Cyrus Farnsworth. Aqui na casa dos Farnsworth em 1845, depois de um estudo adicional com Farnsworth e Wheeler, Bates fez sua decisão com respeito ao sábado. De regresso à sua casa, Bates atravessou a ponte entre Fairhaven e Nova Bedford, Massachusetts. Hoje só resta o acesso a esta ponte. Na ponte, Bates se encontrou com James Madison Monroe Hall, um velho amigo seu que perguntou: "Alguma novidade, Capitão Bates?" A novidade é que o 7º dia é o sábado do Senhor, nosso Deus. E Bates dedicou o resto da sua vida proclamando esta novidade. Em agosto de 1846, Bates publicou seu próprio folheto, O 7º Dia, o Sábado, um sinal perpétuo. Seu conteúdo demonstrava uma herança espiritual recebida, não somente dos batistas do 7º dia, senão também dos puritanos ingleses e de outros antes deles. Também continha uma nova ideia importante que proclamava o significado profético do desenvolvimento da Igreja Adventista do 7º dia. Depois de começar a guardar o sábado, Bates notou algo que os millerites não tinham reparado. Em seu movimento, eles haviam visto o cumprimento das 2 primeiras mensagens dos anjos de Apocalipse 14, as quais tinham que ser proclamadas antes da segunda vinda de Cristo. Mas o terceiro anjo também tinha uma mensagem. Bates notou que Apocalipse 14, 12 descreve os que proclamam estas mensagens como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E isto confirmou em sua mente a importância dos mandamentos. Ele achou que já era tempo para aqueles que tinham proclamado as 2 primeiras mensagens dos anjos reconhecessem a terceira mensagem e guardassem os mandamentos de Deus e o sábado, o 4º mandamento imposto. Em 1846, Bates recebeu a cópia especial do jornal A Estrela do Dia, onde se explicava as ideias de Hiram Edson sobre o Santuário Celestial e o ministério de Cristo no Lugar Santíssimo. Bates começou a corresponder-se com Edison e aceitou seu convite para assistir à conferência que se daria em Port Gibson, mais tarde daquele ano. Ali Edison partilhou seu conhecimento sobre o santuário, mas Bates também tinha algo que dizer. Quando Bates delineou suas razões para guardar o 7º dia e o sábado, Edison se levantou e declarou: "Isto é luz e verdade. O 7º dia é o sábado e eu estou contigo para guardá-lo." E assim o fez até o dia de sua morte. Mas no diálogo com os líderes de Port Gibson, Bates também começou a ver uma relação entre o sábado e o ministério de Cristo no lugar santíssimo do Santuário Celestial.
Jesus era o centro das duas doutrinas. Numa, ele era o completo sacrifício como o Cordeiro de Deus, e também o sumo sacerdote provendo sangue e purificando o santuário. Noutra, ele era o Criador do mundo e o doador do verdadeiro descanso. A Conferência de 1846 foi a primeira expressão dessa relação. Nessa conferência, Bates prestou muita atenção às ideias de Edison sobre o santuário celestial. Ele sabia que a Bíblia explicava que a Arca da Aliança se encontrava no segundo compartimento do santuário e que os 10 mandamentos estavam dentro dela. Logo, com muito interesse, ele leu Apocalipse 11:18, onde fala dos dias finais da história do mundo, quando as nações se enfureceriam e chegaria o momento do último juízo do mundo. Mas então, no seguinte versículo, ele leu que nesse mesmo tempo, o templo de Deus, ou santuário, se abriu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Logo, Bates pensou que se o foco de atenção era o ministério de Jesus no lugar santíssimo, então a arca, a lei e o sétimo dia, o sábado, que essa lei sinalizava, também assumiu nova importância. Portanto, o cumprimento da profecia de 2.300 anos em 1844 atraiu a atenção ao santuário celestial de uma maneira jamais vista. Como resultado, surgiram duas ênfases especiais sobre Jesus. Primeira, ele estava agora encarregado de sua obra final, como sumo sacerdote no santíssimo ministério desse santuário. Segunda, ele é o Senhor do sábado e nos ordena guardá-lo como ele mesmo observou, sendo nosso divino exemplo. Mas haveria um terceiro sinal notável, associado com a grande programação final do Evangelho de Deus. Esse também teria que vir de Jesus, pois em Apocalipse 12:17 está identificado como testemunho de Jesus. Mas o que significa isso? Em Apocalipse 12, João descreve a mulher vestida do sol representando a igreja. Ele a vê esperando o nascimento de Jesus. Depois sendo perseguida e fugindo ao deserto, onde Deus a protege por um período de 1260 anos. Então o versículo 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e sustentam o testemunho de Jesus. Uma comparação entre Apocalipse 19:10 e 22:8 revela que o testemunho de Jesus, identificado como espírito de profecia, opera através dos profetas, aqueles indivíduos que ele elegeu para que comunicassem o seu testemunho ao seu povo. Joel, o profeta do Velho Testamento, diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O contexto desses versículos aponta para o cumprimento final, nos dias precedentes à vinda do grande e terrível dia do Senhor. O século XIX revela vários cumprimentos impressionantes dessa predição. No fim de 1830, um jovem americano de cor, que se havia convertido aos 17 anos de idade, mudou-se para Boston, Massachusetts, para preparar-se para o ministério do Evangelho. Seu nome era Guilherme Foy. Em 1842, Foy recebeu duas visões impressionantes. Mais tarde, ele publicou essa descrição num folheto intitulado A Experiência Cristã de Guilherme Foy, junto às duas visões que ele recebeu nos meses de janeiro e fevereiro de 1842. Numa terça-feira à noite, no dia 18 de janeiro de 1842, Foy, com 23 anos de idade, se reuniu com um grupo de cristãos para orar e estudar a Bíblia em Beacon Hill, Boston. Durante a reunião, ele recebeu a primeira de 4 visões. Durou 2 horas e meia, durante as quais
O Dr. Cummings o examinou e cito suas palavras: "Não há nenhum sinal de vida, exceto ao redor do coração." Queridos irmãos e irmãs, Na visão, Foy presenciou as recompensas dadas aos justos na segunda vinda e foi-lhe mostrada a incomparável beleza do céu. Ele hesitou em relatar suas visões, pois sabia do existente preconceito contra os negros. Mas em menos de 3 semanas passadas, recebeu outra visão, numa igreja cheia de gente. Essa visão, que durou 12 horas e meia, revelou as cenas do grande dia do juízo. Com profunda tristeza, tenho que julgar a tua vida neste momento. Ainda sendo menino, foste afortunado de ter pais que temiam e amavam a Deus. À medida que as cenas lhe eram mostradas, ele percebeu que nem a profissão, a política, a posição podem salvar. Só a relação com Cristo. De fato, se sua visão sobre o juízo prévio ao advento tivesse sido notada, talvez o grande desapontamento seria menos duro, se não evitado completamente, 2 anos mais tarde. Foy foi ordenado a relatar aos outros o que ele havia visto, e durante os meses que seguiram, ele pregou extensamente, criando sensação onde quer que fosse. Vastas multidões o ouviram contar o que havia visto da pátria celestial e da necessidade de preparar-se. Se crê que ele recebeu 2 visões mais, incluindo uma que revela 3 passos para a cidade santa. Foy não a entendeu. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverá fome, pestes. Guilherme Foy não recebeu nenhuma outra visão depois do desapontamento. No entanto, manteve sua esperança na segunda vinda de Cristo. Ele seguiu sendo um pastor muito estimado nas pequenas comunidades rurais, até estabelecer-se finalmente em Sullivan do Leste, em Maine. O evangelho do reino será pregado por todo o mundo. Ali faleceu em novembro de 1893 e foi sepultado aqui, no cemitério de Birch Tree. Pouco antes do grande desapontamento, Deus deu o dom profético a outro, a Hazen Foss, que morava em Portland, Maine. Ele tinha 25 anos de idade, uma boa educação, era um bom orador e cria no breve retorno de Jesus. Em sua primeira visão, ele viu a viagem do povo do advento rumo à Cidade Santa. Esta visão colaborou com as visões de Foy e incluiu uma noção dos 3 passos que o povo de Deus tomou para chegar à Cidade Santa. Depois do desapontamento, ele foi dito que relatara o que havia visto, mas temendo a oposição, Foss se negou. Numa segunda visão, novamente lhe foi pedido que partilhasse o que havia visto, mas assim mesmo ele se negou. Seguiu-se uma terceira visão na qual lhe foi dito que ele estava livre e que a carga iria sobre um dos mais fracos entre os fracos, que obedeceria o mandado do Senhor. Algumas semanas mais tarde, Foss estava de pé do lado de fora de uma pequena capela para ouvir uma história milagrosa. Pediram-lhe que entrasse à reunião, mas ele rejeitou. O maná, as amêndoas, os figos, as romãs e as uvas e o outro fruto. Pedi a Jesus que me deixasse comer dele e ele disse: agora não. Os que comem deste fruto não regressam ao mundo. Tu deves regressar e contar a outros o que Deus te revelou. Então o anjo me trouxe rapidamente de volta. O que ele ouviu foi a narração de uma visão quase idêntica à que ele tinha recebido. Quem foi a moça que Foss viu essa noite? Seu nome era Helena Harmon, uma jovem de 17 anos de idade, tão afetada pela tuberculose que corria o risco de morrer. Ela apenas podia falar em sussurros e a tosse e o pulmão sangrante a miúde não a deixavam dormir. No entanto, Deus escolheu a mais fraca entre os fracos e a chamou para dar o testemunho de Jesus a seu povo. Impelida pelo Espírito de Deus, ela teria que obedecer esse testemunho pelos próximos 70 anos. A explicação do santuário, a verdade do sétimo dia, o sábado, e a moderna manifestação do Espírito de profecia
Essas 3 revelações chaves ajudaram a guiar muitos através do desapontamento de 1844. E através da Sra. Helena Goldwhite, a última dessas revelações continuaria atuando adentro do século XX, como uma bússola para um experiente grupo de crentes. A história de Helena será o nosso próximo tema.